Durante séculos, o mundo cristão se dividiu entre o que era oficial e o que foi esquecido. Entre textos que chegaram às nossas mãos como a Bíblia Sagrada, e outros que ficaram às margens, preservados por poucos, ocultos por muitos. A Epístola de Barnabé é um desses escritos que caminham nessa tênue linha entre o sagrado e o desconhecido. Ela não faz parte do Novo Testamento que conhecemos hoje, mas foi, por um tempo, considerada sagrada por muitas comunidades cristãs primitivas. E não estamos falando de um escrito qualquer. Ela aparece, por exemplo, no próprio Códex Sinaítico, um dos manuscritos bíblicos mais antigos do mundo. Atribuída a Barnabé, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, essa epístola na verdade não foi escrita por ele. O nome parece ter sido escolhido para dar autoridade ao texto, como era comum na antiguidade. O autor real continua um mistério, mas especialistas acreditam que ele fosse um cristão gentil, com grande conhecimento das tradições judaicas e uma visão muito ousada sobre o que seria a verdadeira aliança com Deus. Escrita entre os anos 70 e 132 d.C., a epístola surge num momento crítico da história. O Templo de Jerusalém havia sido destruído pelos romanos, os judeus viviam um tempo de grande desolação, e os cristãos começavam a se distanciar da tradição judaica. É nesse contexto que o autor da Epístola de Barnabé se levanta para declarar algo radical: o Antigo Testamento não deve ser lido literalmente. Segundo ele, os mandamentos dados a Moisés, as leis sobre animais impuros, circuncisão, festas e até mesmo sábado, eram simbólicos. Eles escondiam uma verdade espiritual mais profunda. Uma verdade que só poderia ser compreendida à luz de Cristo. O texto não poupa críticas ao judaísmo. Para seu autor, os judeus haviam perdido completamente o sentido das Escrituras. Eles interpretaram tudo ao pé da letra, enquanto Deus falava em códigos, em alegorias, em mensagens veladas. É uma visão polêmica, sem dúvida. Mas também profundamente espiritual. Porque a epístola convida seus leitores a lerem as palavras sagradas com os olhos do espírito, não com os da carne. Um dos trechos mais instigantes é a explicação sobre os animais impuros. Para o autor, Deus nunca se importou com o que as pessoas comiam. Quando ele proíbe o consumo do porco, por exemplo, está falando de um tipo de pessoa, alguém que vive no pecado e só se volta a Deus quando precisa. O coelho, por sua vez, representa quem vive de murmuração. E assim por diante. Toda a lei é repleta de metáforas. Tudo aponta para o comportamento humano, para a moral, para o estado da alma. A verdadeira pureza, então, não está no prato, mas no coração. A Epístola de Barnabé também fala dos dois caminhos, o da luz e o das trevas. Um simboliza a vida justa, guiada por Deus, o outro, a perdição. Essa dualidade ecoa tradições mais antigas, como os textos da comunidade de Cura, que também falavam de dois caminhos, de eleitos e rejeitados, da batalha espiritual entre o bem e o mal. É uma visão do mundo carregada de simbolismo, em que cada decisão humana tem peso cósmico. Outra parte curiosa da epístola é a releitura da circuncisão. Para o autor, o sinal da aliança nunca foi físico. Era uma metáfora para a purificação do coração. A verdadeira marca do povo de Deus, segundo ele, não está no corpo, mas na alma. Novamente, vemos uma espiritualidade que rompe com a materialidade da religião, e mergulha em significados mais profundos. Essa forma de ler as Escrituras não é apenas uma interpretação teológica, é quase uma chave mística. Ler por trás das palavras, buscar o oculto no visível, entender o invisível no literal. É por isso que, para muitos estudiosos da espiritualidade, a Epístola de Barnabé antecipa práticas esotéricas que só seriam sistematizadas séculos depois por ordens místicas, como os Rosacruzes ou a própria tradição gnóstica. Ela parece dizer que a Bíblia é, na verdade, um livro de códigos, e que só quem tem olhos para ver é capaz de compreender sua verdadeira mensagem. Apesar de sua ousadia e riqueza espiritual, a epístola foi, aos poucos, sendo deixada de lado. O cristianismo institucional escolheu outros textos para formar o Novo Testamento. Talvez porque ela fosse polêmica demais. Talvez porque sua interpretação simbólica abrisse espaço para leituras perigosas. Ou simplesmente porque o tempo decidiu assim. Ainda assim,
Sua presença no Códex Sinaítico é um lembrete poderoso de que, por um tempo, ela foi considerada quase tão sagrada quanto os Evangelhos. Hoje, a Epístola de Barnabé nos convida a uma reflexão profunda. Até que ponto compreendemos verdadeiramente o que lemos nas Escrituras? Quantos símbolos deixamos passar despercebidos? Quantas mensagens espirituais deixamos de captar por estarmos presos à letra? Ela não é apenas um texto antigo. É um chamado, à escuta interior, à leitura com o coração, ao mergulho no invisível. Porque talvez a verdadeira Bíblia, como você mesmo já disse, esteja nos textos esquecidos. Nos evangelhos que não entraram. Nos manuscritos que não foram canonizados, mas que seguem, até hoje, sussurrando verdades espirituais a quem ainda ousa ouvir.